Muito bem, no Jornal da Mix de hoje nós estamos trazendo uma especialista em reabilitação. Aliás, o instituto onde ela trabalha é especialista em várias áreas. Estou falando da Mariana Scarelli, bem-vinda aqui à Obrigada, Mix. obrigada, agradeço. É um prazer receber você Prazer aqui. E para falar um pouco de saúde, né? No momento que a gente precisa se preocupar mesmo. Todo mundo fica muito em casa, fica parado, né? Na frente da televisão, do computador, das crianças, os mais velhos também. E aí, vamos falar um pouquinho do Instituto Vamos. Reabilitar? A gente, defendendo a bandeira da fisioterapia, né? A gente trabalha com reabilitação, tratamento, mas a gente trabalha também com prevenção, que é um braço bem importante, pensando em saúde, né? Que você falou. Porque o brasileiro não tem muito esse olhar para a prevenção, tem mais um olhar para o curativo, né, para o depois. E é uma área muito legal da fisioterapia também, que a gente precisa Como é que você fala sobre prevenção de que forma, assim? Vamos lá, é postural, por exemplo? Se vou citar o exemplo que você deu, né, pensando na postura, se você pensar numa criança muito pequena, uma pequena alteraçãozinha no pé dela pode gerar toda uma disfunção postural no futuro, assim. Então, ter esse olhar de talvez tratar uma pequena alteração, mas que vai prevenir lesões muito mais importantes. Mas a gente pode pensar em idosos, por exemplo, na prevenção de quedas, que é muito comum, e a gente consegue prevenir ou diminuir as chances, diminuir, né, a frequência, que é muito melhor do que remediar, né, do que a gente tratar. E é comum as quedas de idosos, né? É muito comum. E, inclusive, é um índice de mortalidade bem grande, assim, que o mais comum na queda de idoso, por exemplo, como consequência, é a fratura de fêmur, que tem uma mortalidade bem relevante. Assim. Eu ouvi dizer que o idoso não fratura, muitas vezes, não fraturou o fêmur porque caiu, e sim estava de pé e o fêmur não aguentou, fraturou e por isso que ele caiu. Acontece isso? Acontece. Pode ter as duas coisas, assim. A queda caiu e fraturou porque perdeu equilíbrio, por alguma outra disfunção nesse sentido. Mas tem também idosos que têm o osso já muito poroso, que é uma osteoporose muito avançada, que pode ter isso, chama de fratura espontânea. Ele faz um movimento, uma rotação, e ele tem uma fratura espontânea e cai pós-fratura. Isso também acontece. E como é que eu posso saber? Eu, idoso, como é que eu posso saber que eu tenho isso? A osteoporose é um exame, tem que ir ao seu médico, é feito um exame de densitometria óssea para identificar qual a porosidade do seu osso, em algumas regiões do corpo. Normalmente é feito coluna e quadril, e fêmur. E fêmur. E é possível prevenir, inclusive tratar a osteoporose com fisioterapia. Assim, existem alguns exercícios e o médico também trata de maneira medicamentosa, suplementos, né? Que ajudam de cálcio, de vitamina D, que ajudam a melhorar a porosidade do osso. Então, é possível identificar uma porosidade muito avançada, por exemplo, e prevenir essa fratura espontânea. Bom, vamos separar aqui por áreas. Vamos falar dos idosos primeiro. Qual o maior índice de pessoas que procuram o Instituto Reabilitar, assim, por quais os motivos? Se eu for resumir para você, assim, de maneira muito simplificada, eu vou falar que é fraqueza muscular. Aí você vai pensar assim, a pessoa não me procura falando assim, eu tô muito fraco, eu preciso de fortalecimento. Mas tem uma dor muito importante no joelho, por exemplo, que é muito comum em idosos, dor no joelho por conta de artrose muito avançada. E a falta de força muscular é muito importante na redução da dor. Então, assim, a procura são diversas dores. Dor na coluna, dor no joelho. Idoso tem dor para tudo quanto é lugar, né? Olha que jovens têm também, viu? Os jovens também. Mas o idoso é mais comum, né? Sei. Eu sei porque eu tô chegando aí na idade, eu tô com dor para tudo quanto é lugar. Quando você falou do joelho, eu já senti uma pontada aqui no meu. Mas normalmente é fortalecimento, então. Normalmente a conduta é fortalecimento. O idoso, ou a pessoa que leva ele, né? Eles não têm essa consciência. Nós estamos falando de idosos a partir de que idade? A partir 60 de 60 anos? 60 anos. 60 anos. A procura não é essa, estou fraco, preciso fortalecer. A procura tenho uma artrose, preciso melhorar minha dor relacionada à artrose. Só que existe uma pessoa de 60 anos que tem uma artrose de determinada forma e uma pessoa com a mesma idade, com a mesma artrose no exame, tá? Tô falando assim, olhando uma radiografia. E uma tem dor e a outra não tem dor nenhuma. Então, o que diferencia uma pessoa que tem artrose? Fala assim, minha dor é da artrose. Não tenho o que fazer, eu tenho artrose, vou conviver com essa dor. E não é.
a gente fortalecendo musculatura e fazendo algumas outras intervenções, né? A gente consegue ter a mesma artrose sem um quadro de dor. Então, assim, a conduta é normalmente no sentido de ganhar força muscular. E o idoso perde muita força muscular, né? Ele tem uma coisa que chama sarcopenia. A gente falou da osteoporose, que é a perda de densidade óssea. E no idoso tem uma coisa que chama sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Patológica, assim, não é patológica, né? É do idoso, normal, do idoso, do envelhecimento, do né? envelhecimento. Que uma pessoa jovem normalmente não tem, só se tiver realmente uma patologia mais grave. Mas aí no idoso isso é muito relevante, essa perda muscular. Isso gera diversas dores. Mas isso em ambos os sexos, tanto masculino como feminino? Sim. É meio que igual? Olha, estatisticamente eu não sei te falar, mas a procura é mais por mulheres, mais porque a mulher se cuida mais. Se você perguntar, eu acho que você vai ouvir na rua aí, você vai ouvir que o homem tem tanta dor quanto, assim. Mas a mulher, ela tende a procurar ajuda antes. O homem, normalmente, quando já está muito avançado, assim. E vocês trabalham também com lesões, né? Lesões, a pessoa quebrou uma perna, ou muscular, lesão muscular também. Como é que é feito esse trabalho? Isso entra na fisioterapia ortopédica, né? A gente trabalha com lesões de jovens, por exemplo, ruptura do LCA, que é o ligamento cruzado do joelho, muito comum, né, em jogadores de futebol, em jogadores amadores e profissionais. No joelho. No joelho, esse é do joelho, que é uma lesão bem comum no joelho de jovens, assim. Que normalmente é cirurgia. Normalmente é cirurgia. Existe a conduta conservadora, desde que a pessoa seja de idade mais avançada ou que não tenha pretensão de voltar a praticar esportes. Então, que vá colocar esse joelho num estresse muito grande, de instabilidade. A gente trabalha a estabilidade de outra forma. A cirurgia é para devolver a estabilidade da articulação. Se a pessoa não faz a cirurgia, a gente trabalha a estabilidade com fortalecimento, por exemplo. Mas não é a mesma coisa. Não assim. vai ser a mesma coisa, né? Se for um atleta, uma pessoa que quer voltar para o esporte, é cirúrgico. E aí a gente trabalha lesões desde pós-fratura, né? Ou pré-cirurgias, por exemplo, que a gente precisa preparar o corpo, a musculatura para fazer uma cirurgia. Para antes também da cirurgia? Sim, quase todas. Se for possível esperar, né? Lógico que cirurgias de urgência não. E que tipo de tratamento que é feito nessa... Agora fiquei curioso. Por exemplo, no LCA, na lesão de LCA, que é ligamento cruzado anterior do joelho, né? Pós-cirurgia, a pessoa vai ter uma perda muito importante de músculo, porque ela vai ter um tempo sem intervenção, um tempo de repouso, né? No mínimo 2 meses ali vai... não dá para começar a intervenção antes, mas não um fortalecimento, né, mais vigoroso, assim. Então, a gente prepara a musculatura antes, já esperando a perda pós-cirurgia. Isso se aplica a outras cirurgias. Em cirurgias de ombro, por exemplo. Então, você fortalece a musculatura. Eu falo musculatura estabilizadora, é a musculatura responsável por manter a articulação no lugar, assim. Tá? Por exemplo, pessoas que luxam, que saem do lugar, muito lugar, normalmente tem uma frouxidão de ligamento ou uma fraqueza dessa musculatura. Então, a gente trabalha essa musculatura estabilizadora, já esperando essa perda pós-cirúrgica, esperando que ela vai perder um pouco de força. Então, se ela estiver mais preparada antes, é como uma pessoa jovem que sofre um acidente, uma pessoa mais velha, com a musculatura mais debilitada, que sofre um acidente. Você tem a recuperação melhor do jovem. Então, a gente prepara para que essa recuperação seja melhor depois. Bom, vou falar de outros 2 assuntos aqui. Obviamente que a gente não vai conseguir esgotar todas as questões aqui. A Mariana vai ter que voltar outras vezes para falar com a gente. Mas neurologia, pois são casos que acontecem mesmo, né? Bastante, inclusive, eu imagino, por conta dos acidentes vascular, né? Cerebral. Com o envelhecimento da população, né? Assim, a população mais longeva agora, os AVCs, que é o acidente vascular encefálico ou cerebral, não sei se muito mais frequente, mas assim, é uma doença importante que exige um tratamento de longo prazo, muito intenso, assim, que é então, às vezes buscar movimentos novamente, novos caminhos, esse tipo de... E as lesões nervosas, neurais ou cerebrais, né? Como assim? Me explica melhor. As nervosas. Vamos pensar numa lesão da coluna, por exemplo, que pode comprometer um nervo. Então, um nervo que vai para a perna e a pessoa fica com uma perda de força, de reflexo na perna. Ah, tá. Ou uma lesão cerebral, que a pessoa tem um comprometimento de um hemicorpo, da metade do corpo todo. Porque, então, são lesões centrais, que a gente chama, né? O cérebro ou coluna, mas que comprometem a inervação do corpo. De maneira geral, é isso, assim.
Ah, beleza. E aí a reabilitação nesses casos, ela é bem intensa, porque se você age de maneira rápida, você consegue uma recuperação mais efetiva. Não dá, nada é garantido nisso, mas quanto mais tempo, são lesões mais irreversíveis. Quanto antes você começar o tratamento, com maior certeza, as chances de recuperação. A gente nunca sabe exatamente aonde a gente vai conseguir chegar nesses pacientes, assim. Porque depende de diversos fatores, diversos fatores. Quando tem, por exemplo, uma lesão mais periférica de nervo, por exemplo, fez uma cirurgia, pinçou um nervo e aí você perdeu um movimento, parte de um movimento. O nervo não é um tecido que regenera, mas às vezes o processo inflamatório, o edema naquele momento, ele está comprometendo o movimento. Então a gente estimula o máximo que consegue num primeiro momento para garantir essa resposta. Se você demora muito, é um tecido que não regenera. Diferente do músculo que você lesiona, ele recupera. Então, se você demora muito, você perde o tempo certo de reabilitar. E se você começa depois que o edema se vai, você tem... Provavelmente você não recupera. Você precisa começar antes. Quanto antes, melhor. Muito bem. Bom, e mais um assunto aqui, agora falando mais para os jovens, né? Eu creio que, assim, penso eu como leigo, que seria mais para os jovens, que é a questão postural, né? Para você... mudar e não ter problemas no futuro, né? Chega muitas pessoas lá em relação a problemas posturais. O que a gente mais recebe são crianças e adolescentes com escoliose, que é uma curva anormal da coluna, é muito comum. Que se deve a... É normalmente idiopático, assim, a gente não sabe a origem. Idiopático é quando a gente não sabe a origem. Sim. Mas a coluna existem umas curvas na coluna que são fisiológicas, que a gente chama, né? Que é a gente é um pouquinho curvado para frente e em cima, essa parte de baixo tem uma curvinha para frente, né? Sim. E a escoliose é uma curva lateral. Na verdade, ela é uma curva tridimensional. A gente fala lateral, que é mais fácil de entender, que é uma curva que... Tipo um S, assim? Pode ser um S, pode ser um C. Então, ela deveria ser alinhado. Só que ele é acompanhado de rotações, então é mais complexo um pouco do que isso. Mas quase todo mundo tem algum grauzinho de escoliose. É muito comum, uma lesão muito comum. Mas que pode gerar repercussões futuras, tanto de dor quanto de outras alterações posturais. Mas numa criança, por exemplo, você começa a observar esse tipo de postura a partir de quando, assim, que você pode começar a corrigir? Muito pequenininho, assim, 3, 4 aninhos, a gente já consegue observar um desalinhamento postural que possa sugerir uma escoliose. Eu namorei uma menina quando eu era adolescente e ela usava aqueles ferros, assim, eu colocava um ferro aqui, ferro assim no corpo todo para corrigir postura. Isso não se usa mais, né? Hoje a gente tem tecnologia que veio ao nosso favor, né? Ainda se usa coletes, são coletes de alinhamento para tentar corrigir essa alteração postural, né, a correção da coluna. E eles são muito mais tecnológicos no sentido de uma correção mais efetiva e menos incômodos. Ah, sim. Mas porque esse ela incomodava demais, né? Mas eles existem, eles são muito importantes quando bem indicados, eles são essenciais no tratamento. Resolvem mesmo. Porque, assim, especialmente na criança e adolescente, que eles estão passando por estirões de crescimento, se você estimula o alinhamento, eles passam por esse estirão com, imagina, um colete que está posicionando melhor a vértebra. Então, ajuda muito no alinhamento. E você pode observar isso de certa forma facilmente, né? Se a pessoa ela gasta mais o sapato de um lado para o outro, pode ser um problema postural. Pode ser. O pé, começa pelo pé, né? Como eu falei no início, assim, começa pelo pé, as alterações posturais, mas um desalinhamento de ombro, né? Às vezes você vê que a pessoa é rodada, pode ser até nesse sentido, assim, ou ela tem um desalinhamento, um ombro muito mais baixo do que o outro, uma rotação da cabeça, assim, qualquer coisa que saia desse eixo, do plumo, aí. A gente pode suspeitar. E é muito simples de identificar, de diagnosticar, né? E de resolver, é simples também? Né? Olha, simples é demorado. Fazendo, né, o trabalho. É demorado porque você vai fazer aquele estímulo de correção ao longo de algum tempo, alguns anos, talvez. Mas ele tem uma resposta muito boa. O que a gente tem hoje a nosso favor também é a ciência, os estudos que evoluíram muito nos últimos anos. Assim. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, o que tinha de tratamento para escoliose, por exemplo, era RPG.
As pessoas conhecem o RPG, né? Até hoje, Sim, muitas sim. pessoas conhecem como referência ao RPG. E a gente já sabe que o RPG não é a melhor técnica indicada, que hoje existem exercícios específicos para a escoliose, que eles foram estudados, comprovados, e eles são muito mais efetivos para a correção da curva e para alinhamento do que o RPG, assim. Então, o tratamento hoje é muito efetivo. Olha, que legal. Bom, falei aqui com a Mariana Scarelli, do Instituto Reabilitar. Como é que as pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo a Mix, podem entrar em contato com vocês? A gente tem um Instagram, né, que é @Reabilita Instituto, Reabilita Instituto, que não tem um acento, né, tudo junto. Reabilita Instituto. E lá tem outras informações, o nosso WhatsApp, telefone, se precisar, um contato por lá mesmo. A gente está à disposição para trocar ideia e para orientar no que for preciso aí. Muito bem, vou mandar um alô aqui para as meninas lá, além da Mariana, né, que trabalham lá, a Ana Amélia, se eu não esquecer de alguém, né, a Raíssa, a Thaísa, a Bia, Fabiane, a Luana e a Vitória. Muito bem. Instituto Reabilitar, você pode acompanhar aí nas redes sociais, é muito importante. Vocês postam trabalhos que vocês fazem lá, né? A gente costuma levar informação, sabe? Assim, não só... Não é só uma propaganda, a ideia não é essa. O máximo de informação que a gente consegue passar, porque o paciente ele tem que ser o protagonista do tratamento dele e do corpo dele, de entender o que ele tem. Então, o máximo de informação que a gente consegue, a gente coloca lá. Muito bem, tá aí. Você que está ouvindo aqui a Mix, se você tem alguma dúvida sobre questão postural, de neurologia, lesões, dores, ortopedia, quiser fazer a pergunta, faça a sua pergunta aí nas redes sociais mesmo, que a gente vai selecionar e vamos trazer a Mariana mais uma vez aqui. Obrigado, Mariana. Obrigada, eu que agradeço, viu? Falei aqui com a Mariana Scarelli, do Instituto Reabilitar.